Gente, nós estamos na nossa segunda temporada e quase finalizando. Como assim? Você ainda não está conosco? Você ainda não veio contar a sua história, a sua trajetória? Como assim? Vem com a gente, vou te falar. A unção nesse lugar, hein? A unção nesse lugar. E por falar em unção, hoje eu vou conversar com uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma profissional que ela muito me inspira e tem unção sobre ela. O nome dela é Lorena Moraes Mendes Duarte. Nossa, é nome de princesa. E muitos a chamam de Lores. Ai, que apelido fofo, né? O meu é Veroca, o dela é Lores. O dela é mais fofinho. Lores é uma mulher de 40 anos, filha de Deus e filha de Zelma e de Wilson. Parabéns, papais, por essa menina tão maravilhosa. Casada com o Rodrigo. Ei, meu filho, sua mãe orou muito, hein? Que moça linda. O Rodrigo, estão casados há 10 anos e moraram um tempo juntos também. Então, quer dizer, já são muito tempo que eles caminham juntos. Mãe de Letícia e de Manuela. Ai, meu Deus, são duas bonequinhas. Natural de Brasília, gente. E mora em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Farmacêutica há 19 anos. E se tornou uma nutricionista, porque Papai do Céu sonhou com isso e ela se esforçou muito. E a história dela é marcada por vários acontecimentos, mas eu vou deixar ela contar. Mas uma coisa é fato. Gente, ela já foi uma pessoa muito acima do peso, muito. E é um dos segredos que ela vai contar para a gente, como se manter com saúde, com nutrição, com beleza, comendo as coisinhas que a gente gosta. Então, bora começar? Seja bem-vinda, Lorena! Obrigada, Veroca. Muito obrigada pela oportunidade. E hoje poder contar um pouco da minha história, do meu propósito, Que é muito né? grande. Mas antes, vamos brindar? Vamos brindar? Vamos Ó, brindar. brinda com a caneca. Ó, essa caneca a gente nem conta o que a gente põe aqui dentro. E diz que tem que tomar, né? Brindando esse momento. Nossa, equipe, que delícia que vocês colocaram aqui. Vocês sabem o que é? Não vou contar, não. Vai lá para os meus stories lá e pergunta o que é. Lorena, brincadeiras à parte. Eu só quis dar assim uma entradinha assim, que você teve muito acima do peso, mas vamos começar bem do início. Eu já contei que você é de Brasília, filha de Zelma de Wilson, casado com o Rodrigo. Conte um pouco mais sobre você. Então, a minha história, né, com sobrepeso, ela começou lá na adolescência, É mesmo? quando eu estava entre 16 e 17 anos. Eu descobri, né, um processo depressivo e também uma alteração na minha tireoide. E Como nisso, adolescente? adolescente, entre 16 e 17 anos. Então você está dizendo então que isso então é comum nas adolescentes? É, Pode acontecer, pode pode acontecer. acontecer, pode acontecer. Eu acho que hoje isso é ainda mais frequente, É né? Porque mesmo? hoje, com as redes sociais, comparações, isso ainda é mais evidente. Antes não, antes não tinha rede social, praticamente não tinha nem celular, né? A gente não É tinha verdade. mensagens. Eu fiquei surpresa de você ser uma mulher de 42 anos e você ter tido isso lá na adolescência, porque eu sou uma mulher madura e eu ouvi falar sobre esses problemas na maturidade, nas mulheres da faixa etária mais velha. Você teve um problema de peso lá atrás Lá por causa da atrás. tireoide. É. E aí também veio, né, com um processo depressivo também. Eu engordei 10 quilos em 2 meses. Para uma adolescente, isso é terrível. Eu passei de um manequim 36 para 42. E seus pais não sabiam lidar com isso? Não, eu fui para o psiquiatra, fiz tratamento com medicamento, fui também, né, para o endocrinologista, comecei a fazer o controle da tireoide. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que eu produzo anticorpos contra a minha tireoide, e Como é que isso, chama o nome? tireoidite de Hashimoto. E como é que você descobre? Através de exames, né, bioquímicos, né, e aí demonstrou que eu tenho alguns anticorpos, né, o anti-TPO meu é alto, e comprova a autoimunidade contra a minha tireoide. Nossa. E aí, né, apresenta um quadro de hipotireoidismo. E E isso como também, adolescente, isso é terrível, né? Os pais lidar com isso, e você ter que lidar com isso. No momento que você está ali bonitinha, na sua vaidade, assim, começando, né, a vida ali, preocupada com o peso, com o cabelo, aí você entra nesse processo de depressão. isso, Engordou 10 quilos em 2 em dois meses. meses. E aí, né, nessa fase, quando aí eu ia para academia, desde os 14 anos que eu ia para academia. Eu era muito vaidosa, eu fazia restrições alimentares, eu já fazia boas escolhas, já pensando para ter Bonitinha. sempre um corpinho, sempre gostava Que de estar bonitinha. bonitinha. Cuidava da Então, eu saúde. sempre aí eu fui para academia desde os 14 anos. Nessa fase, né, que teve esse impacto emocional grande na minha vida,
e esse sobrepeso, Aham. eu comecei a ter ciclos. Que algumas vezes eu ia muito para academia, às vezes eu parava, às vezes eu fazia dietas muito restritivas. E o que que eu fazia? Eu acompanhava amigas minhas que eram fitness, fazia as dietas, tentava fazer as estratégias que elas As usavam. E também comparações. aquelas revistinhas, né? Você lembra? Tinha as revistinhas lá Ai, gente, eu não posso que falar que eu não dava o lembro das suco revistas. detox, Claro que eu lembro. capricho, não É sei o que, várias verdade. revistas. Revista Cláudia Quem trazia, quem é, trazia. E aí tinha as comparações que não tinha como, com as e, amigas também. e eu seguia as orientações das revistas, das amigas, fazia shakes, substituía refeições, fazia dietas restritivas que duravam por pouco tempo. E aí eu lembro que eu Mas isso, tinha. Lorena, eu preciso te interromper. Aham, E hoje essas comparações continuam, né? continuam. Só que de uma forma muito mais Mais rápida, intensa. intensa por causa das redes sociais. E malucas, né? É, E hoje são coisas malucas. Você está falando de shake, você está falando de trocar dietas, mas hoje estão partindo para outra coisa que depois você vai falar para gente. é, As comparações existem e hoje estão até piores, né? com E onde certeza. você chegou fazendo isso tudo com o seu corpo, tendo esse fator da saúde, não acabou bem isso. Não, e aí eu, inclusive nessa época, eu tinha assim, além de uma compulsão alimentar, quando tinha essas restrições alimentares, elas eram grandes, né? Sim. Então eu também tinha essa compulsão alimentar temporariamente. E aí, quando eu tinha essa compulsão, eu ia para a academia mais de uma vez. Então, eu comecei a ficar escrava do meu Que corpo, isso? escrava de um comportamento que eu comia. E aí, se eu achasse que eu comia, se eu tivesse comido um pouco mais do que eu deveria, eu ia para a academia fazer mais esteira, Com fazer mais. cuidado. Isso é 17 anos. Então fala para esses pais que muitas vezes podem estar nos assistindo, sabe que as nossas redes sociais alcançam, graças a Deus, muitos lugares e temos o Spotify também. E às vezes a gente pode estar falando de algo que você passou lá atrás, mas que nós sabemos que hoje acontece. Fale alguns sintomas para os pais que às vezes precisam ficar observando as suas filhas ou os meninos também. Fale ali na nossa câmera ali, para ficar atento a alguns detalhes, que hoje você é uma nutricionista. Você tem muito mais conhecimento do que eu estou te falando, do que você fez quando você tinha 17 anos, hoje você tem 40. Traga para eles ali uma informação que é muito importante. É. E eu acredito que quando nós estamos desconectados daquilo que Deus tem para nós, naquela época eu não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento da espiritualidade que hoje eu tenho. E na minha casa também não. Então, eu vejo que quando nós fazemos escolhas que não são as escolhas que deveriam ser, né, naquele momento, temos um desalinhamento, né, emocional. E com isso, nós temos um vazio muito grande. E a compulsão alimentar vem pelo esse vazio. Muitas vezes também pelas frustrações do dia a dia, das decepções. Então, nós precisamos estar cada vez mais atentos e próximos dos nossos filhos, sendo também exemplos, né, para que ele possa mesmo nos espelhar em nós, e nós não só fazer uma criação responsável, mas deixar um legado. E isso, né, depois desse tempo de transformação na minha vida, que eu ainda vou falar um pouco mais, tem transformado também a minha família. Então, a gente precisa de ficar atenta com os pequenos comportamentos, com pequenas atitudes, e entender o ambiente onde seu filho está vivendo, para que você consiga interromper aí qualquer complicação referente ao estado emocional do seu filho. Qualquer ciclo vicioso aí, né? Lorena, você sabe que TV, podcast, rádio, que a gente trabalha, tudo é muito rápido, né, amiga? A gente precisa, a sua história é tão incrível, mas eu preciso acelerar para te fazer algumas perguntas, porque o seu trabalho é maravilhoso. Eu vou só acelerar um pouquinho aqui agora, porque você fala sobre a sua gravidez. Você teve uma gravidez e você teve também um processo de alimentação não adequado na gravidez, foi isso? É. E aí, os meus hábitos alimentares, eles continuaram ao longo da minha vida. E aí, depois eu parei de fazer, né, academia, fui trabalhar, me mergulhei profundamente no trabalho com farmácia que eu havia formado. Sim, sim. Logo depois que eu formei em farmácia, eu engravidei da Letícia. Aham. E aí, eu não tinha consciência alimentar, não tinha uma alimentação saudável, era sedentária. Comecei a fazer uma academia, mas aquele negócio, né? A gente Não, se inscreve na academia 6 meses, vai um mês, nunca mais aparece. Tipo isso. A gente paga para a consciência não ficar muito pesada. E Letícia comeu muito hambúrguer? Ah, Muito bacon? muito, mas muito mesmo. A gente
comia, sabe aquele filé surprise? Ai, meu Deus. Frango empanado Batata com frita, e batata vai. frita. E era assim, eu engordei 17 quilos na Meu gravidez dela. Deus. Mas assim, meus exames super normais, eu fazia o acompanhamento com a médica, mas Mas aí só engordou. como uma médica, só com a ginecologista, né? Nessa época eu não tinha essa consciência com a minha saúde, pensava só assim, né, nas circunstâncias E mesmo, nos na prazeres questão daquele momento. nos prazeres, né? E era isso. Como eu vivia também um relacionamento, né, conturbado naquela época com o meu Aham, namorado, que hoje é o meu marido, sim. muitas vezes realmente supria aquela necessidade e aquela vontade mesmo de preencher aquele vazio que eu tinha, As né? mulheres fazem E muito o isso. vazio que eu tinha não era só do relacionamento, na verdade, era de todo um contexto, né? As Eu não mulheres fazem muito isso, não conheci, fazem? e Elas não eu, estão bem no relacionamento afetivo, elas partem para comida. E é, pior é tudo, né? com Porque já está com certeza. alguns problemas, diríamos assim, algumas situações no relacionamento. Aí ela mesma já não se ama, não se admira. E aí aceita até qualquer coisa também. É um ciclo de destruição, né? Essa É um fala ciclo maravilhosa. de destruição. Você se frustra, decepciona, aí você come para ficar feliz, e aí depois você fica triste por ter excedido no que comeu e volta de novo na decepção, frustração. E às vezes, quem está te frustrando ou por quem você está aí sofrendo, nem está aí. É. Nem percebeu. Você percebeu, não conseguiu, às vezes, te ajudar, porque a primeira pessoa que tem que se ajudar é você mesma, né? Exatamente. Aí, amiga, gente, me perdoa. Ela é entrevista para 2, 3 horas, é para 5 podcasts. Mas vocês entendem, vocês compreendem, que vocês acompanham a gente, vocês sabem como é. Então, você teve também uma demissão nessa época de trabalho, que também É. foi um fator também que veio para ajudar a piorar. Então, quando a minha filha tinha 5 meses, A né, Letícia. a Letícia, houve essa situação, né? Fui demitida da empresa, que era a maior alegria que eu tinha, que era trabalhar, né? Eu tinha encontrado realmente uma coisa que estava dando certo na minha vida, Entendi. que era o trabalho. E, de repente, quando ela tinha 5 meses, quando eu ia retornar à licença maternidade, eu fui demitida. E Você acha que foi... o RH meio que persegue um pouco as mulheres quando elas ganham neném e Ah, tem ainda alguns fatores de saúde? Você acha que é uma perseguição, assim, uma falta de amor mesmo? com certeza. Na verdade, quando nós nos tornamos mães, a gente acaba tendo um pouco de restrições. Apesar de que minha mãe me ajudou muito nessa fase e eu já viajava o Brasil inteiro, mesmo minha filha tão pequenininha. Mas a produtividade ou até mesmo, né, a nossa A presença, né? já fica um pouco diferente. Na verdade, as nossas escolhas, né? Mas naquele momento, E a até única coisa quando que eu isso, né? queria era trabalhar, porque eu vivia numa fase muito difícil. Agora, minha Então, amiga, eu até queria. quando vai ser assim? É, Até quando as empresas vão continuar fazendo isso com a gente? E muitas vezes, várias vezes, essa fala é minha, não é sua. E muitas vezes existe, né? Tô falando com você. Muitas vezes existe uma mulher no RH. uhum, Existe uma mulher sentada ali e ela às vezes pode fazer a diferença na vida de algumas mulheres. Mas ela vai refeito manada. Ela vai fazendo quase o que todo mundo faz, manda embora, demite, acha que não está produzindo. Então, assim, seja mais sensível se você tem um RH de responsabilidade aí. Deixa as mulheres voltarem a trabalhar, que quando a gente volta, depois dos filhos, a gente volta lioas, não é? é A isso gente volta mesmo. muito melhores, eu falo por mim. A Vera Lúcia, que trabalhava antes do Lucas nascer, depois que o Lucas nasceu, aí é que eu fui com muito mais Uhum, gás. Eu tinha muito leite para comprar e fralda também. É só é, uma dica do Fala Veroca. Mas, querida, e aí perdeu o emprego e aí você teve que fazer novo equilíbrio nesse processo de saúde. Você tem um fator aí que o seu corpo luta contra esse equilíbrio. Você tinha uma filha pequenininha e agora estava desempregada. E aí, como é que o Rodrigo aguentou essa barra? nessa época a gente era namorado ainda, a gente não tinha casado, né? E Mas tinha conflitos. tinha conflitos, na verdade eu me reinventei, né? Naquele momento eu comecei a trabalhar com materiais é, de laboratório de análises clínicas. Então, Parada a mãe não fica, não né? ficava. E aí eu fui trabalhar nessa área, na área comercial, né? E trabalhava na área de diabetes, né? Vendendo aquelas tiras e aparelhos. Nesse meio tempo também, fazendo a festa da minha filha, e eu gostava muito de organizar festas.
todo mundo me incentivou a abrir uma empresa de eventos na época. Olha isso. Fazia bolos, doces, brigadeiro gourmet. Não falei, a mulher olhou, não para. E aí foi assim, né, tudo acontecendo, até eu conseguir me reerguer e realmente ter um outro emprego, uma outra oportunidade para trabalhar com importação de medicamentos. Olha. E aí, que é realmente a empresa que eu trabalho até hoje, eu divido as minhas funções. Até hoje? Desde 2015, eu sou sócia da empresa. Maravilha. Então, eu vejo que através da minha história, eu quero que você Isso também mesmo. tenha, eu quero que você também tenha fé e crer que você também tem um recomeço, que você pode escrever uma nova história através de Jesus. Foi Jesus que transformou uma história, que fez com que eu enxergasse, saísse daquela escuridão, enxergasse que existe luz, que existe uma vida, apesar de tantas dificuldades, mas que nós temos a alegria e a capacidade e a bênção da gente conseguir reconstruir novamente a nossa vida e de recomeçar. Olha, e o que ela está dizendo, se vocês pararem para pensar que ela era muito jovem, nós estamos falando as coisas de 23 anos, 20 e pouco, aí ela tem um desemprego, aí tem uma filha pequena, ela ainda não estava casada, estava se relacionando com o pai da filha dela, mas ainda tinha essa situação, a mãe e o pai dela apoiando, e aí ela se reinventa e começa a trabalhar com produtos, com marcas que é tão maravilhoso ver que você está, aos 40 anos, você está na empresa que hoje você é sócia. É sobre isso. Não abaixa a cabeça não, senão é aquela famosa frase, a coroa cai e ao mesmo tempo o Senhor se entristece, porque o Senhor é conosco todos os dias. Mas nós precisamos de entender que nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas maiores dificuldades, nós temos que ter Jesus ali como nosso único, suficiente Salvador, porque Ele está todos os dias dizendo, vai Letícia, acredita, eu sou com você, vai Veroca, e vai você também. Amém? Letícia. Lorena. Perdão, Letícia é sua filha. É minha filha. Perdão. Beijo, Letícia, da vovó Veroca. Lorena, então você se tornou uma nova empresária, você foi para o segmento de eventos, e vamos passando um pouquinho por aí. E aí você pegou um livro e você começou a mudar um pouco mais ainda a sua vida, você começou a ver alguns benefícios, compartilhar no Instagram, aí veio uma digital influencer. É isso aí. Seu casamento também se aproximando? Isso, aí em 2014, né? Em 2014, eu e o Rodrigo nos casamos. Eita, Glória, isso é comigo, adoro casar o povo. No civil, né? Em novembro de 2014. O amor prevaleceu, né? Sempre vence, né? Sempre vence. Sempre vence. Principalmente quando a gente põe as coisas, o trem nos trilhos. Isso. E chama Deus para ficar no no centro do relacionamento. Mulheres, se posicionem. Se posicionem. Se posicione. Porque o posicionamento ele é decisivo para a vida que você merece ter. É sobre isso. Aí, você leu um livro, começou a compartilhar coisas. Em 2014, a gente viajou de férias, logo depois do casamento. E aí... As redes sociais dela tá lá, as fotos, tudo bonitinho, lindos. E aí, eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, né? Eu não era mais, né, sobrepeso, mas eu era uma falsa magra. E eu sentia que minha perna tinha mais celulite, sempre estava com uma distensão abdominal. E eu decidi, quando eu voltei de férias, eu decidi mudar meus hábitos. Por quê? Porque nós decidimos também casar no religioso, em abril de 2015. E eu queria de noiva, né? Eu queria ser a noiva fit. E aí eu tinha comprado, numa convenção que eu tinha participado, o livro da Carol Bufara, que foi a primeira musa fitness do Instagram na época. Sim. E ela lançou um livro compartilhando a história de mudança de vida, de hábitos e dando dicas. E eu comecei a seguir as dicas dela e logo, logo já comecei a perceber os benefícios. E aí compartilhava no Instagram, e aí eu mergulhei fundo na gastronomia funcional para aprender a fazer alimentos mais saudáveis. Eu amo cozinhar. Mas estava formada já como nutrição? Não. A farmacêutica. Farmacêutica. A esposa, a mãe, a noiva. Isso. Olha. E aí eu decidi mudar. E aí, com essa mudança e o casamento se aproximando, eu falei, não, eu quero uma nutricionista e um personal. Porque eu quero acelerar meu resultado. Eu estava muito decidida a mudar, muito mesmo. E aí pedi uma indicação de uma amiga para uma nutricionista e foi a primeira vez que eu estive em contato com nutrição naquele momento, em 2015. E aí você já tinha uma luta de peso, né? Isso. Desde adolescente. E aí foi aí que virou minha chave.
a decisão de ser uma noiva fit, mas os benefícios, eles foram além do casamento. Não foi só momentâneo para o objetivo. Eu senti tantos benefícios que eu queria compartilhar, né, com todas as pessoas e comecei a compartilhar receitas saudáveis para incentivar. Pode falar o nome da nutricionista, pode falar o nome das médicas se quiser, tá? É. Que Mas coisa boa. Então quer dizer que o start do seu casamento foi. te deu assim mais aquela força. Não, agora eu vou. E aí comecei a malhar com o personal, Sim. porque na época eu estava naquela, Faz né? diferença? Demais. E era 2 vezes na semana e fez diferença. Porque tem eu gente era que acha, fraca. tem gente que acha que vou ter que pagar, eu pago academia, ainda pago personal. Faz a diferença, principalmente quando você ainda não tem o hábito de malhar. Então, quando você tem um compromisso com a pessoa, que você tem que ir, né, treinar, e ele também monta uma periodização, monta seu treino, né, de acordo com o seu objetivo, facilita muito o resultado. E aí, naquela época eu era fraca. Eu quero falar com você, que fala comigo assim, mas você malha todo dia porque você está acostumada. Mas eu comecei treinando 2 vezes na semana. E com muitas dores. E fraca, tá? Que eu tomava até cardápio no meio do treino para fazer o cardio depois. Que é esse cardápio? Aquele gelzinho de carboidrato. Entendi. O meu cunhado, que foi meu primeiro personal, ele tá aí para contar. E, comenta aqui embaixo no vídeo, hein? É verdade. Escuta, e cheio de dores, né? 2 vezes por semana, indo empurrada. Isso. Eu tenho que ir, eu vou. E esse é o segredo, é começar. As pessoas, elas não querem passar pelo processo, elas querem só o resultado. E eu tô aqui para falar que hoje as pessoas me veem, às vezes, aqui gravando, falando, apresentando de uma forma, e ser uma nutricionista, já falando sobre saúde, mas lá atrás eu tive muitas dificuldades, eu também comecei do zero, e é por isso que Deus me chamou para ser uma nutricionista, para poder contar a minha história, para poder olhar mesmo para trás, ver quais foram os passos que eu dei, para que eu possa também ajudar outras pessoas a recomeçar isso também. Mesmo. Eu falo sempre isso. E houve conselho, não houve coitado. Então, olha o conselho da nutricionista. Eu sei que ela vai responder, nem sempre eu tinha dinheiro, nem sempre se tem dinheiro para comprar tudo que precisa comer, não é verdade? Nem sempre a gente tem dinheiro. Mas ela tem dinheiro. Não, eu também vivo hoje, desculpa, eu vivo um processo já há um bom tempo de não comer tudo que eu gosto, porque da minha idade, por causa da artrite, da artrose, por causa, assim, da menopausa. E às vezes eu vou assim no supermercado, eu não pego tudo que eu quero, não. Eu vou aos poucos montando o meu cardápio, a minha geladeira, não é verdade? É isso mesmo. Porque as pessoas veem você assim, acham que, nossa, ela tem dinheiro para ir para a academia todos os dias, ela tem dinheiro para pagar um personal e ela pode comprar todos aqueles alimentos assim que são mais caros. Mas são mais caros por quê? Evita remédio na sua vida. Eu faço isso que ela está dizendo e ao mesmo tempo compro uma coisa hoje, compro uma coisa no mês que vem, mando manipular as minhas vitaminas. As verdades são escolhas. Exatamente. Eu prestei atenção em coisas que eu fazia. Às vezes eu comprava um batom e não comprava uma vitamina. Pronto, falei. Estou errada, doutora? E aqui, deixa eu te falar. Todos os dias eu tenho que orientar as minhas pacientes exatamente nisso. Porque valorizam muito mais coisas que não vão trazer benefício para a saúde e abrem mão de comprar um suplemento, de fazer um exame, de procurar um médico, para alinhar a sua saúde. Pagar academia, pagar um personal. E eu vou te falar, nessa época, Veroca, eu estava na transição de empregos. E eu não tinha dinheiro. Quem pagou os 3 primeiros meses de academia para mim foi o Rodrigo. Viu? Aí eu vou falar, porque vocês sabem que eu cuido de casais há mais de 25 anos, meu marido e eu, no Ministério Casados para Sempre, e eu já dei muitos aconselhamentos de mulheres acima do peso, onde o relacionamento não estava bom, porque ela não estava bem, ela não estava feliz. Autoestima baixíssima. Afetando a intimidade, você sabe por quê? Que afeta, não estou bem, não estou bonita, estou cansada, não sei o quê. E aí, me lembro de algumas, assim, querendo contar historinha para mim, e eu perguntei claramente para ela, mas por que você não consegue pagar uma academia? Por que você não vai para a academia tentar emagrecer? Ela inventou. Existe uma que hoje, graças a Deus, ela tem esse controle alimentar. Quando ela falou que não tinha dinheiro, ela falou assim, Veroca, me chamou de pastora, mas eu sou coordenadora de Casados para Sempre. É mentira. Eu pago uma academia para ela, ela não vai. Depois do almoço, ela fica assistindo aquelas coisas lá, vale a pena sofrer de novo? E põe o bebê para dormir e dorme junto. Amiga, chamei ela para um cantinho e falei com ela, é isso que você quer? Porque daqui a pouco você vai entrar em menopausa, daqui a pouco você tem um fator realmente que o corpo briga contra você. Ela me lembra que ela chorou, falou, Veroca, eu vou mudar. E mudou mesmo. Me mostrava a mudança, mandava para mim, o curso do Casados acabou, ela
colocou o trem no trilho, foi para a academia e o casamento foi restaurado. Exatamente. Porque você não ama quem você não admira. Então, quando você começa a perceber que o seu marido começa a não te admirar, e não é porque você está acima do peso, é porque você promete e não faz, você fala que vai fazer e não faz. Ah, eu vou, e depois você começa a gerar um monte de desculpa dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, porque eu estou acima do peso, porque eu não tenho dinheiro, não tenho comida, porque eu amamentei. Tudo mentira que você faz para você mesma. Eu já passei por processos assim, e não era por causa do peso, era transição de carreira, eu reclamando que eu não estava feliz, e mudei de carreira. E meu filho falou, mãe, você fala que vai fazer e não faz. Você fala que vai decidir e não decide. Pensa muito sobre isso. Isso serve para os homens, mas aqui o nosso papo hoje é muito mais com as Com as mulheres. mulheres. A gente não ama quem a gente não admira. Às vezes você está perdendo a admiração dos seus filhos, do seu marido, da sua mãe, dos seus parentes, porque você só fala e o tempo está passando, Lorena está aí, você pode agendar, ela pode cuidar de você. E bora lá, doutora Lorena. E resgatar a sua autoestima, né? O seu amor próprio. Porque... Que é o mais principal, né? E não adianta ninguém falar. Nem adianta vir também marcar uma consulta, mas se você não está decidida a mudar, né? Começa na cabeça a decisão? Começa, exatamente. E é por isso que Deus me deu uma estratégia maravilhosa de pegar todos esses passos da minha vida e criar um desafio, Veroca. Eu quero saber disso, eu quero saber disso. Eu quero saber desse desafio e mais do que isso, eu quero que você me fala também desse projeto, pode falando tudo um atrás do outro, desse projeto que Deus te deu, de você realmente não só atender na clínicas que você atende, no consultório, mas você ter um acompanhamento com essa pessoa, porque não é só ir passar as vitaminas e depois dar certo, a pessoa perde peso, mantém a saúde, mas tem um outro lado que Deus te deu aí, que é uma missão. Exatamente. E o que a gente estava falando também, né, de começar a ter a constância, né, e permanecer. E aí, depois de um tempo, né, eu fiquei pensando o que eu faria para poder ajudar mais pessoas. Porque o seu processo estava todo já certinho. E eu já tinha um estilo de vida, estava compartilhando com as pessoas para incentivar ainda mais. Eu não sabia se eu fazia uma faculdade para me tornar uma chefe, né, de gastronomia funcional. Ensinar a comer direito. Ou até mesmo uma nutricionista. Eu via todo mundo na televisão, ou até mesmo no Instagram, né? Eu via algumas nutricionistas que eu conhecia, alguns professores, mestres ali, que eu gostaria de estar mais próximo e aprender mais com eles. E eu falava assim, que ele tornou um sonho para mim. Até que em 2021, né, logo no meio da pandemia... A Manu já tinha chegado? A Manu chegou em 2018. Nossa, então você tava assim com esse turbilhões de vou fazer, eu quero melhorar, eu quero servir as pessoas, eu quero ser uma referência. E foi mãe pela segunda vez? Fui mãe pela segunda vez. E como é que foi a gravidez da segunda? Em relação à alimentação, foi maravilhosa, porque eu já fazia acompanhamento com nutricionista e permaneci. E com médico também, alinhando meus exames, organizando tudo. E a Manu é uma bênção, né? Ela veio para ressignificar a maternidade para mim. Entendi. Aí só agora, que nesse meio tempo, né? Quero fazer mais alguma coisa. Nesse meio tempo, mesmo, né, com todas as dificuldades que eu já havia casado, também tive um processo, né, de separação com meu marido nesse processo, nessa época, e foi mais um recomeço para mim. Então, o que aconteceu comigo nesse tempo? Por mais que desde 2014 eu já era convertida, já tinha aceitado Jesus no meu coração, eu ainda tinha tantas questões emocionais que atrapalhavam a minha intimidade com Deus, né? Eu mergulhar mais fundo na minha espiritualidade. E aí que não basta conhecer não Deus, basta, né? Tem que ter relacionamento, né? Que é totalmente diferente. E aí, né, com essas decepções, com essa dificuldade, e como eu não queria repetir novamente, né, todas as questões emocionais que eu vivi na gravidez da Letícia, eu decidi, né, realmente ser diligente, ter um relacionamento mais íntimo, me blindar, né, das coisas externas, escutar a voz de Deus, ressignificar minha maternidade, e foi mais uma vitória para que eu pudesse glorificar a Deus, honrar a Deus por isso. Então, eu pude me blindar, pude cuidar das minhas filhas, pude mergulhar um pouco mais fundo sobre a nutrição, podendo compartilhar com elas um estilo de vida mais saudável. Fiz a introdução alimentar da Manu, uma conexão, maravilhosa. Uma conexão pessoal e um propósito, tanto pessoal como espiritual, familiar e tudo, né? Isso. E aí foi uma vitória, sabe? Eu fiz a introdução alimentar, busquei mais informações, como eu já tinha uma consciência
mais saudável, de uma alimentação mais saudável, eu queria também mudar a forma que eu introduzi a alimentação para a Manu. Eu fiz totalmente diferente, não tinha tanto conhecimento na época da Com a Letícia. Letícia, entendi. E aí e foi um sucesso, né? E eu amei viver isso. E aí foi aí que despertou ainda mais meu desejo de ser nutricionista. E aí em 2021, né, eu entrei na faculdade com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E fui. Ela tinha 3 anos de idade e eu pensava, eu acho que eu vou esperar ela crescer, porque vai ser muito difícil, né? Eu entrar para a faculdade, ela tão pequena, e eu tinha, assim, desacelerado um pouco o trabalho, independente da minha empresa ainda funcionar, mas eu dava suporte, mas eu morava muito perto do trabalho, então eu ia, amamentava, voltava e continuava atendendo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Tem que Mas querer? só que eu vou te falar que foi gratificante. Estar mais perto de casa, né? Tem que querer mudar demais. Tem que querer acontecer, fazer. Da Letícia, eu trabalhava muito, eu viajava, eu não vi a primeira infância dela. Não vi ela indo para da escola a primeira vez. A pena. E aí, agora, né, tentei fazer diferente, quis fazer diferente e fiz diferente, porque é realmente tudo é uma decisão. E aí entrei na faculdade e falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar pensando que eu já tô, né, velha, já tinha quase 39 anos, que eu já tô passei do tempo, que Fala isso aí é uma coisa... Fala para elas aqui que às vezes está achando assim, será que eu vou conseguir? Eu tenho 2 crianças, ou tenho uma. Fala para elas. Nunca desista dos seus sonhos. Diariamente, eu recebo depoimentos de pessoas falando, eu inspiro na sua história. E ontem eu recebi uma menina, uma adolescente, né, que acabou de entrar na faculdade de nutrição, falando que inspira em mim, inspira na minha história e que eu quero muito que você viva os planos de Deus para sua vida, que você permita o fluir do Espírito Santo através de você, para que você rompa barreiras e viva exatamente o que Deus tem para você em cada estação. Que linda, né? E eu quero só falar, só dar um adendo que o mês de outubro, né? 1º de outubro, que já passou, é é comemorado o Dia do Idoso. E eu tenho o prazer de ser idosa, porque se você não quer envelhecer, tem que morrer jovem. E dentro do que ela falou, com 39 anos, ela preocupada, passou um pensamento, nossa, eu estou um pouco mais velho. Idoso, Letícia, é aquele que não para de sonhar. Estou chamando ela de Letícia por causa da filha dela. Lorena, desculpa. Lorena, idoso é aquele que não para de sonhar. Não para de sonhar, portanto, vocês sabem que eu não paro de sonhar, eu sempre tenho novos projetos, acabei de escrever agora a minha história no livro Protagonistas, e velho é aquele que deixa de sonhar e para de produzir. Então, você tem escolhas. Ela, com 39, entrou numa 2ª faculdade de nutrição. E claro que, né, a gente tem que fazer escolhas, e fazendo escolha, eu escolho, né, continuar fazendo umas perguntas para ela maravilhosas aqui, porque eu não posso deixar de fazer antes que a gente encerra, mas a gente não quer encerrar nada agora, não. Eu quero saber de você o seguinte, qual é que é o seu diferencial profissional e a mensagem de transformação que você traz para todos, não são só para as mulheres, você atende público masculino também, é infantil também? Não, infantil não, masculino sim, feminino. O meu público principal é feminino, mas eu atendo famílias também, na verdade, maridos, várias mulheres que já tiveram o seu processo de transformação, traz os maridos, mas meu foco principal são as mulheres. Entendi. Você tem um diferencial profissional e você tem uma mensagem de transformação, você já falou sobre ela, fale um pouco mais. As pessoas agendam com você, passa pela avaliação e aí você faz um acompanhamento com a esposa, mas se o marido também precisar, vai. Isso. Então, o meu diferencial é que eu olho muito mais do que a estética. Muito mais que o corpo, muito mais que uma balança, um peso na balança, muito mais que o peso. O emagrecimento em si. Eu quero realmente que as mulheres elas despertem para que elas nasceram, para alinhar corpo, alma e espírito. Para que eu possa olhar para a minha história, ver tudo que eu construí, né, tudo que eu vivi, todos os passos que eu vivi, para que leve mais confiança, mais autoestima, mais amor mesmo, né? Amor próprio para cada uma. E é isso que eu quero transmitir para as mulheres, principalmente, né? Que elas possam mesmo recomeçar. Que a vida delas não é só o aqui, agora, mas é o amanhã. E que a gente possa mesmo realinhar as emoções para que elas possam viver mesmo e alcançar os objetivos delas. E em relação, né, à transformação, eu gosto de lançar sementes. E eu sei que cada pessoa, assim, cada uma de nós já nascemos com uma semente do extraordinário. Verdade. Nós temos o DNA do extraordinário. Então, nós precisamos acessar
e aprender mesmo, a escutar a voz dele para a gente acessar o plano original dele. E é isso que eu quero fazer, é lançar novas sementes, para que as mulheres elas entendam que elas nasceram para uma vida plena e uma vida abundante. Então, é por isso que eu criei o meu desafio e Deus me deu essa visão de criar a comunidade Mulher Plena e Abundante e agora o Comunidade, calma, peraí. desafio Comunidade, mulher plena e e abundante. abundante. É um Instagram, é um projeto, É um projeto, na verdade, é uma plataforma. tudo dentro do seu Instagram. No meu Instagram, eu estou lançando Sim, hoje sim. o Ó, desafio, uhum. o desafio Mulher Plena e Abundante, que é o início de uma jornada de transformação. Deus me entregou 7 passos. Então, serão 7 dias, onde você vai ter consciência de quem você O é. número da perfeição, né? É, isso aí. Então, ter consciência, vão ter ferramentas, exercícios de imersões, de cursos Uma que eu já plataforma. fiz. E aí vai ser uma plataforma, vai ter uma área de membros para que durante 7 dias você acesse todos os materiais e vai passar por passo a passo para o início de uma jornada, porque Deus nos criou para ser árvores frutíferas. É verdade. Se nós não estamos dando frutos ou nossos frutos não são bons, é porque nós precisamos limpar o nosso solo biológico, selecionar novas sementes, entender como é que está a qualidade desse solo e confiar que a sua colheita está a caminho e vai ser abundante. Amém. E eu sempre falo aqui o seguinte: a semente não mente. Então, se você tem boa semeadura, se você traz sobre você, sobre o seu corpo, a sua saúde, a sua vida, uma boa semeadura, você vai colher. Olha a história dela. Você que às vezes está assistindo aqui um pedaço das nossas entrevistas, com 17 anos ela estava com problemas gravíssimos de autoestima, de peso, em 60 dias 10 quilos e veio toda a juventude dela acima do peso na gravidez também. Segunda gravidez já era diferente, porque ela se conectou com Deus e entendeu que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E como que ele habita? Numa casa que está suja, que está doente, uma casa que não consegue parar em pé? Então, entenda que nós temos que cuidar desse corpo aqui. Lorena, você atende aonde, as clínicas que você atende, os espaços, como é que faz para te achar, além nas redes sociais que já apareceram aqui, vão aparecer o seu Instagram? Como é que faz um agendamento com você? Inicialmente, como é que começa com você esse tratamento, esse acompanhamento e toda essa plataforma, todo esse projeto maravilhoso? Então, eu tenho as consultas individuais, onde eu monto, né, planos individuais, faço, né, a anamnese bem detalhada. O que é anamnese? A Fala pro anamnese é uma consulta, né, onde eu vou examinar, fazer perguntas para entender seu metabolismo, entender sua povo. E rotina. não pode mentir, né? Não. Desculpa, entender gente, sua rotina, mas eu tinha que falar. seus históricos, né, de doença, seu histórico familiar, né? Então, tudo isso são pontos muito importantes para avaliar e ter as intervenções nutricionais para né, melhorar os seus sintomas, sinais, para entender como é a sua rotina, suas preferências, para ter um atendimento individualizado e personalizado. E eu atendo na Tempus e na La Vivace. As duas clínicas são na região da Pampulha. Sim. A Tempus ela é uma clínica odontológica e de bem-estar, onde tem também um cuidado integral com a saúde. Né? Eu sou uma nutricionista integrativa, que eu uno, né, não só a saúde física, mas também o equilíbrio espiritual e emocional, que é exatamente a minha caminhada, a minha jornada. Sim. E na La Vivace, lá é uma clínica médica também, de medicina integrativa, onde eu atendo e faço acompanhamento dos pacientes, dos protocolos de emagrecimento, principalmente, e também de lipedema. Então, minhas principais especialidades hoje é tratamento de emagrecimento e lipedema. E mudança de hábitos, longevidade. Longevidade, ó. Essa é a minha especialidade. Longevidade. Você só fala assim, a Veroca é muito feliz. Claro, eu já prestei atenção em muitas dicas dela lá atrás, porque ela está falando aqui hoje pra gente, mas ela está contando a história dela, então como ela se conscientizou, eu já mudei alguns hábitos meus, assim. Eu demorei um pouquinho, viu, doutora Lorena? Quando eu entrei em menopausa, eu estava toda desorganizada. Eu estava exatamente essa mulher sedentária, não prestava atenção, corria muito, trabalhava muito. E quando eu entrei em menopausa, eu assustei, estava com miomas, depressão, 17 quilos, a ponto, eu entrei em depressão tão profunda que eu mesmo cortei os meus cabelos. Eu estava tão triste, tão para baixo, e não tinha como sair para pintar o cabelo, e enfim, eu tive que parar mesmo. Eu levantei e cortei meus cabelos. Graças a Deus que o Senhor me deu essa coroa grisalha. Foi o Espírito Santo de Deus Maravilhosa. que... Amém. Deus transforma a maldição em bênção. O Senhor falou comigo, tá aí. Agora que você já rapou seus cabelos, você vai fazer o quê?
Porque o que eu ia fazer o próximo passo? Tomar uma posição. E eu tomei uma posição exatamente de entrar na nutrição, procurar ajuda. Ajuda. Foi muito complicado, porque eu já tinha entrado no processo de menopausa com miomas. O que ela está dizendo é muito grave. Eu não consegui nem fazer uma cirurgia, doutora, de mioma, de tão desnutrida que eu estava. Uhum. Os médicos falaram assim, vamos tirar os miomas da Vera. Não, olha os exames dela, como é que está, todo desconectado. E ele falou comigo, se eu te operar, você pode até morrer. Olha isso. E menopausa e mioma não mata. Mas eu estava tão desnutrida, não prestando atenção, correndo demais. Correndo para quê e por quê? Para Uhum. chegar aonde? Exatamente. Para chegar aonde? Graças a Deus deu tempo. O Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele todos os dias eu converso com ele. Quando eu fui conversar, Deus falou comigo: estou triste com você, estou desapontada com você, estou chateado com você. Você não se cuidou, não se priorizou. E eu trabalhava com casais. Deus falou assim: aí parou a obra. Muitas Uhum. vezes você não cuida do seu corpo, você para até a obra que Deus está fazendo através da sua vida, porque doente não dá para levantar para cuidar de quem está com problemas Uhum. pessoais, emocionais, não. E Uhum. aí eu rapei os meus cabelos, tomei vergonha na cara, fui buscar um tratamento, nutrição, alimentação. 10 anos depois está eu aqui, ó, Isso. com Maravilhoso. 60 anos, mas tive tempo, mas tive profissionais igual vocês que me É. ajudou. E eu sou especializada em saúde da mulher, né? E tenho estudado cada vez mais para ajudar mais mulheres em todas as fases da vida, né? E saber que existe um caminho, né? A correria, o estresse, ele tem desequilibrado, né, os hormônios e principalmente desconectado da mulher que nós nascemos para ser. Então nós Verdade. precisamos voltar para dentro, né? E para o nosso interior, entender, ter o autoconhecimento do nosso ciclo porque hoje, né, raramente você tem alguém que não usa um anticoncepcional, não usa Verdade, algum verdade. outro método para, né, evitar uma gestação, ou então o uso também de hormônios, e a gente vê um E já faz desequilíbrio, parte, né? a Mas gente tem um vê um desequilíbrio. desequilíbrio hormonal grande, né? Então a gente vê doenças como a endometriose, o Sim, sim. próprio mioma também, a SOP, né, o síndrome de ovários policísticos, a infertilidade. Então eu também fiz uma especialização em fertilidade também. Então, o que Deus estava me pedindo para fazer, eu ia fazendo, entendeu? Então, Amém. durante a faculdade, eu fui me especializando Coisa e fazendo boa. mentorias e fazendo cursos. Você gasta muito com isso. Eu Não, invisto muito. desculpa o modo de Eu dizer. invisto A muito. apresentadora fala gasta, É, mas é para vocês entenderem eu que ela invisto. gasta, que ela gasta dinheiro estudando, se aprimorando, exatamente para quê? Para gerar uma qualidade, uma prestação de serviço Isso. melhor para vocês. Viu como é que ela é fina? Eu invisto. Não, você gasta muito, É, porque você sabe que você quer cada vez mais servir o propósito de Deus. Não exatamente. adianta falar que não tem como gastar, porque precisa. As mentorias, os cursos, você viaja estudando muito. Uhum. Eles entenderam o que eu estou falando, É, né? Porque senão você vai marcar consulta com ela e vai falar assim, nossa, eu tenho que fazer esse tratamento, ele é longo para mim. Ele é longo, mas ele é necessário e ela está preparada para te ajudar em todas essas áreas. exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, Hum. e essas manias que o povo está tomando, comendo ou aplicando vacina, injeção? Como é que, As canetinhas, as que é isso, famosas. doutor? Isso é um perigo. Eu vou te falar que 90% dos meus pacientes estão em uso de análogos do Virou uma GLP-1, né? moda. Então, quando bem indicados, né, eu vejo que é uma excelente estratégia. E como que, né, Indicado por um nutricionista. não, por um médico, Por um né? médico. Isso. Então não precisa ser só nutricionista, não? Não, o nutricionista não pode prescrever Ah, eu não medicamento. sabia, tá? Aí é o médico. E assim, lá na Lavivassa, o diferencial, né, deles é que tem um acompanhamento com nutricionista. Não faz só um tratamento de uma caretinha, Ah, só um tratamento medicamentoso para emagrecimento, né, temporário. Não, lá faz um protocolo, onde os nutricionistas, né, tem a Aline, que também fazem o acompanhamento dos pacientes. E eu, né, mergulhei fundo também nisso, porque é a nova realidade. E aí, para que a gente minimize os sintomas, né, os efeitos colaterais do medicamento, que a gente possa usufruir desse tempo como uma janela de oportunidade para mudança de hábitos e também, né, com essa questão do medicamento, diminui muito o consumo, né, de alimentos, porque tem o paciente ele começa a ter uma saciedade muito precoce. Então, essa saciedade precoce faz com que ele come menos. Às vezes, tem pacientes que passam mal, que tem muita náusea, muito vômito. meu E aí tem o Deus. quê? Uma desnutrição. Então, a responsabilidade, né, do paciente em ser acompanhado por profissionais especializados
e aí vai diminuir muitos riscos, né, de desnutrição, de impacto aí com a saúde a longo prazo e também o reganho, né? Porque o que a gente quer é que a pessoa muda hábito, que ela equilibre o seu organismo, seu metabolismo, né, evitando doenças, evitando complicações que a obesidade, o sobrepeso, ela vai realmente acarretar. Então, eu fiz, né, estudei, fiz umas especializações para ajudar cada vez mais esses pacientes a melhorarem a saúde, a mudar o estilo de vida, né? E são as sementinhas que eu estou falando Entendi. todos os dias. Alimentação, treino e esse acompanhamento muito importante, que eu também tenho acompanhamento via WhatsApp, Sim. onde eu vou semanalmente mandando mensagem para os pacientes, se precisar de fazer algum ajuste, se precisar de fazer alguma alteração no plano alimentar, ou de alteração, se a pessoa está comendo bem menos, vai ter que introduzir mais suplementação. Então, a gente fica atenta a tudo isso. Acolhimento, né, doutora? Acolhimento. É Até acolhimento. porque não adianta a gente perder peso só com massa muscular. É um tiro no pé. Então, a gente preservar a massa muscular e perder gordura. Que esse é o grande risco do uso das canetinhas sem o acompanhamento nutricional. Entendi. Manter a saúde e reter a saúde, né? Exatamente. Vou fazer umas perguntinhas rapidinhas, porque realmente agora a gente tem que ir embora. Ai, que pena. Essa frase é sua. Siga seu coração e faça disso a sua decisão? Te representa? Me representa. Me representa. E eu vou falar o seguinte: foi Deus que colocou no meu coração tudo que eu tenho feito hoje. Amém. Um dia eu vivi na escuridão e Deus, né, Jesus, trouxe a luz para a minha vida. E hoje eu me sinto muito realizada de poder não ter só mais uma profissão, mas viver um propósito. Né, de despertar nas mulheres um novo tempo para florescer, de mostrar para cada uma delas que elas têm uma promessa, que é a promessa de uma vida plena e abundante. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa história, de compartilhar esse projeto. Fala o nome aí das mulheres aí do projeto. O projeto Mulheres Plena. É o desafio Mulher Plena e Abundante, que está, né, prestes, já foi lançado e agora a gente já vai começar os 7 dias. E a comunidade, que a comunidade é um grupo de mulheres, como você falou que aquela sua amiga, ela tinha preguiça, não queria, Sim. Então eu tive, né, Deus me deu a unção mesmo de criar uma comunidade, então tem um grupo no WhatsApp. Que uma incentiva a outra, motiva a outra, né? E a gente vai criando eventos presenciais e também online para poder incentivar as pessoas a mudarem o estilo de vida e que essa comunidade está se transformando em uma plataforma, onde eu vou poder compartilhar mais informações nutricionais, de valor, mais informações para nutrir alma, espírito, né, e equilibrar o corpo. Amém. Beijos, agradecimento para quem? Manda beijos. Para Manu, para Letícia. Eu quero agradecer primeiro a Deus, depois a minha família, meu marido. Amor, ó, eu falo que foi assim a pior e a melhor coisa da minha vida. Você me apoia, você que acredita, sempre acreditou, né? Sempre me impulsiona a construir meus sonhos e realizar meus sonhos. Sem você, não teria vivido, né, essa realização da nutrição. Foi um suporte, assim como os meus pais também, as minhas filhas que são força, né, motivação, que elas que me impulsionam também para ser cada vez melhor. Então, esse é o meu recado, né, que você, mulher, você pode recomeçar a sua vida, mas que a sua transformação, ela não para em você. Você não vai só transformar a sua vida, mas vai deixar um legado de saúde, de amor e de promessa, onde várias outras sementes serão semeadas ao longo da sua vida e que sua família seja transformada também. Amém! Graças a Deus. E esse foi o Fala Veroca com a doutora... Eu gosto de chamar de doutora, tem que ter respeito, tem que bater continência. Com Lorena Duarte, essa nutricionista maravilhosa que trouxe para nós exatamente a verdade dela, veio contar a história, a trajetória dela. Então, que você se inspire, que Deus nos abençoe, nos oriente. Mais do que isso, levanta e anda, assim diz Jesus. Então, faça a sua parte. Eu quero agradecer especialmente a toda a equipe da Trenzin. Obrigada, esse povo cheiroso aí do Mercado Novo, que eu amo. Estou chegando aí em breve, hein? A Trenzinha é o nosso patrocinador oficial, que traz aqui esse cheiro, uns gostosos aqui no nosso estúdio. E mais do que isso, estando conosco aqui, você vai levar cheirinho para a sua casa. Obrigada, Paulo. Obrigada, Davi. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.
Assim eu creio. Obrigada, maravilhosa! Obrigada! Fala, Veroca, eu fala, Lorena. de agradecer mais, mas enfim. Ah, então... Ai, meu Deus, eu queria agradecer mais gente, mas enfim. Oh, meu Deus, eu já vi. Ok, João?